Ser sincero, não tá tudo bem. Mas as pessoas têm que saber sobre a lesão, sobre o que aconteceu. São os médicos, né, do clube. E eu, obviamente, meu físico, meu staff. E são as pessoas que têm que saber do que aconteceu, tomar as decisões corretas para isso. Obviamente, nunca vão prejudicar a minha carreira em momento nenhum. Sempre buscando fazer o melhor para mim, né? Mas é isso, acho que é isso que eu tenho para falar. O resto são só especulações. As pessoas inventam muitas coisas e eu fico triste, muito chateado com isso, porque, né, posso ser quem for, né, hoje em dia, mas sou um ser humano e nenhum ser humano merece escutar, né, a baboseira que eu escutei essas semanas. Então é triste. Vocês que são os caras que noticiam as coisas tem que tomar muito cuidado, eu acho que porque é muito prejudicial à mente do ser humano. Falo isso porque eu vivi isso na pele e sei como é que é. Mas eu estou muito feliz pelo jogo de hoje, pelo gol, principalmente pela vitória do Santos. É isso, acho que a gente tem que continuar fazendo um bom jogo para buscar os 3 pontos, que é o mais importante. E como foi essa decisão de entrar, de você decidir jogar hoje? Estava no sacrifício ou não? Muita gente falou que você estava no sacrifício. Cara, foi o que eu falei. Acho que sobre essas decisões nós tomamos dentro. Muito pelo contrário do que noticiaram, que eu passei por cima do médico, passei por cima disso, daquilo. Obviamente que não, isso foi uma decisão tomada em conjunto, né? E obviamente no final quem tinha que decidir era eu. E hoje eu decidi ter. Gente, mais uma vez, Neymar, no intervalo eu te entrevistei, você falou que era importante aquele resultado parcial. Com a vitória, com o saldo de 3-0, o Santos está fora nesse momento da zona de rebaixamento, então vai depender dele para não ser rebaixado. Qual o tamanho da importância de vencer pelo resultado que venceu? A gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande, né? Obviamente na luta contra o rebaixamento, obviamente que a gente não queria isso, mas agora a gente depende de nós, né? Obviamente a gente sabe que saldo de gols é importante, por isso que eu estava a todo momento cobrando aqui para a gente continuar tentando fazer os gols, obviamente respeitando a equipe do esporte, mas a gente queria muito essa vitória, queria um saldo maior, que a gente sabe que isso no final vai ser importante. Então parabéns a toda a equipe pelo resultado de hoje, pelos 3 pontos, e é isso, agora a gente tem que continuar seguindo daqui para melhor. Você já falou dessa recuperação do joelho, queria que você falasse sobre o seu jogo, um dos melhores seus em 2025, você considera? Cara, fisicamente eu venho bem, né? Venho bem fisicamente, estou me sentindo cada vez melhor. Obviamente que com essa lesão agora é triste, é chato, mas não é nada que vai me impedir de fazer alguma coisa. Então, por isso que eu sigo jogando. Agora é pensar no Santos, pensar em deixar onde o Santos merece estar, que é a Série A, e depois a gente vê o que faz. Dá para garantir sua presença contra o Juventude? Com certeza. Valeu, Neymar. Com a goleada sobre o Sport e a goleada sofrida pelo Internacional um pouquinho mais cedo contra o Vasco, o Santos ultrapassou o Internacional na tabela de classificação no saldo de gols. Agora o saldo do Santos é -11, o do Internacional ficou -12. E é por esse motivo que o Santos é o 15º colocado e o Internacional é o 16º. O Vasco, com a vitória de hoje, se livra matematicamente do rebaixamento e dá um alívio aí para sua torcida e consegue até ainda sonhar. Há essa possibilidade do Vasco até ir à Libertadores do ano que vem. A gente está vendo os gols do jogo. Eu vou dar aqui uma boa noite para Carlos Eduardo O Mansur e Beli Soares. Lembrando a vocês aí de casa para mandarem as mensagens para a gente. #troca de passes. Vão lá no X, Twitter, #troca de passes. Mandem as suas mensagens, está aí na tela. Queremos ouvi-los sobre os jogos desta sexta-feira à noite. E claro, vamos falar também sobre a decisão da Libertadores amanhã, 6 da tarde, em Lima, no Peru. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Vitórias importantes para Santos e Vasco e muita preocupação para o Colorado, que conheceu mais uma derrota e está cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. Mansur, bem-vindo. Boa noite, Felipe. Tenho o prazer hoje de, pela primeira vez, dividir bancada com a Beli Soares. É uma honra. Boa noite a todo mundo que assiste ao Troca. Acho que teve uma outra boa notícia para o Santos hoje, que foi a queda do Juventude antecipada, porque o Santos não vai jogar com um adversário
Ainda tentando mobilizado. jogar as suas últimas esperanças, mobilizado, tentando sobreviver, vai jogar com um adversário sob o impacto do rebaixamento. Em tese, o Santos acaba pegando seguidamente 2 adversários já rebaixados, né? Pegou o Sport, vai pegar o Juventude. Acho que o Santos, ele tem algum alento. O Santos vem de um jogo que foi bom contra o Palmeiras, um jogo difícil que ele venceu. Depois o jogo com o Mirassol, que era um jogo difícil mesmo na Vila, foi um empate. Mas que o Santos teve os seus momentos no jogo. E aí um jogo que deixou impressões muito diferentes, que foi o jogo com o Inter, né? O Santos fez um primeiro tempo muito difícil, depois cresceu no jogo, conseguiu empatar. Mas aparentemente, até pelo crescimento, ou ainda por ter a presença do Neymar nesse momento, tem de onde tirar tecnicamente, tem alguns recursos técnicos. Dentre os times que estão brigando, o cenário mais assustador, claramente, é o do Internacional. Sem dúvida. Porque é desempenho ruim, o ânimo do time parece no chão, pouquíssima sinalização de reação, a forma como o time perdia duelos no segundo tempo, como parecia desencontrado, enfim. Os sinais do Inter são, de longe, os mais preocupantes nesse momento. E tem mais um jogo fora de casa, né, Belli? Na quarta-feira, o Internacional joga contra o São Paulo. O Santos tem a favor, porque vai ter o estádio. É verdade. O Inter vai jogar contra o São Paulo na Vila. Belmiro. Exato, que o Morumbi ainda não tem condições de receber partidas, está trocando o gramado. Então a situação do Inter é desesperadora nesse momento, né, Belli? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, prazer dividir bancada com você, nosso multidesportista, né? Ele faz um pouco de tudo. Uma boa noite pra galera de casa. A situação do Inter, depois dessa derrota acachapante, ela preocupa ainda mais, né? Acho que desde o retorno, é um time que caiu drasticamente de produção, não conseguiu ainda se encontrar no Campeonato Brasileiro, só que não tem mais tempo para se encontrar. Precisa de resultados positivos. Hoje foi um jogo que agregou o que a gente já vinha falando há muito tempo, o desempenho ruim com um resultado horroroso. Claro, para o Vasco um resultado maravilhoso. A gente está falando agora sobre a perspectiva do Internacional. Muito ruim, e o Inter, ele não dá sinais dentro do gramado de que pode reagir. Eu acho que isso provavelmente é o que mais preocupa o torcedor colorado. É um Inter que está há muito tempo nessa. Por mais que tenha conseguido um resultado bom aqui ou ali, contra o Ceará e tudo mais, mas ele não engrena. Até mesmo contra o Bahia, que talvez tenha sido um dos melhores jogos desse Internacional, o grande jogo de destaque, empatou. Né? O Bahia buscou o empate e parecia também que ao final daquele jogo, se tivesse mais 5, 10 minutos, o Bahia conseguiria a virada. Então é um time que está sofrendo muito. O Ramon Dias ainda não entendeu o que pode fazer, e se entendeu, não está conseguindo fazer. Claro que os jogadores também têm uma parcela enorme de responsabilidade nessa queda de rendimento. Alerta ligado, porque a situação não é fácil. É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar dessa vitória importante do Santos na Vila Belmiro. Vão participar aqui com a gente agora a Isabelle Moraes, o Alexandre Losetti, que estiveram na transmissão desse jogo aqui no Sport TV, que recém terminou, e vão trazer detalhes pra gente dessa volta de Neymar, né? Ele jogando bem, e me surpreendeu, Belli e Losetti, o Neymar ter jogado praticamente o jogo todo, né? Mesmo com alguma dificuldade, esse problema da lesão no menisco. Imaginei que quando o jogo já tivesse mais ou menos encaminhado, resolvido, ele fosse ser poupado ali do fim da partida, mas acho que nessa ganância do Santos de tentar mais gols para conseguir ultrapassar o Internacional e de repente ter alguma folga no saldo de gols, acho que ele foi mantido, imagino eu, pensando nisso. Não surpreendeu a vocês? Bem-vindos, amigos. Bem-vinda, Isabelle. Oi, Diniz. Boa noite pra você, pro Mansur, pra Belli. Mansur, nosso craque do handball, né? Além do skate, também é nosso craque do handball, É um grande jogador de handball. Com inteligência artificial, eu faço qualquer esporte. Não, Mansur, você é um craque em todos os esportes. Pois é, a gente ficou muito surpreso, sim, viu, Diniz? Porque durante o jogo, né, a gente já falava sobre essa questão do Neymar, ele jogou com uma proteção no joelho esquerdo, e ele até falou, tinha questão da artroscopia que os médicos tinham recomendado. Ele falou, não, muita gente falou muita coisa, mas assim, era evidente que, batendo de frente ou não, com a recomendação médica, ele tinha um desconforto, isso era evidente, mas ficou o jogo todo e nos surpreendeu sim. Alexandre Losetti esteve comigo nessa transmissão. Losetti, que jogo do Santos, né? Importante contra o Santos, contra o Sport já rebaixado, mas o Santos tem nada a ver com isso. E que rodada, porque subiu 2 posições, foi fundamental esse 3-0. Boa noite. Boa noite de novo, Isa. Um beijo, Diniz, Mansa, Belli. Eu acho assim, primeiro sobre o Neymar, né? Ele deixou claro que não está tudo bem na entrevista no intervalo, e o que ele contestou foi que ele teria batido de frente com os médicos. Ele falou que ele não jogaria se não tivesse o aval dos médicos para que ele pudesse estar em campo, mas que não está tudo bem, né? E sem maiores detalhes, talvez ao final da temporada ele possa falar melhor sobre o tema. Ele fez um ótimo jogo, assim como o Santos fez um ótimo jogo
nas rodadas mais recentes, o Sport, pós ter a confirmação do rebaixamento, acabou fazendo jogos em que o time tinha momentos de bom futebol, conseguia desenvolver, até por esse descompromisso, até pelo fato de já não ter mais nenhuma meta, tá ali jogando só pela dignidade de atletas de um time grande que é o Sport, da camisa importante que tem o Sport, proporcionam bons momentos, mas ofereceu aos adversários muitos espaços, né? Esse descompromisso também resultou em desconcentração, em muita oscilação, e hoje a gente só viu este lado do Sport. O Sport não conseguiu ter os bons momentos e continuou oferecendo muitos espaços ao Santos, posses de bola curtas, né? Porque toda a retomada de bola do Santos tinha muito espaço para correr e ele acelerava o jogo, verticalizava muito no primeiro tempo, conseguia chegar com facilidade. O Neymar abriu o placar num contra-ataque que a gente viu há pouco, puxado pelo Guilherme, em que o Neymar fica livre o tempo todo, e aí você já percebe como o adversário não está no seu nível de concentração ideal ao deixar um jogador como o Neymar tão livre durante uma jogada de transição, durante uma jogada de ataque. O segundo gol é um pastelão, né? O Thierry chuta, a bola bate no Lucas Cal e entra depois de uma bola na trave do Arão, um cabeceio na trave do Arão. No segundo tempo, o Santos tem uma meta muito clara, fazer o terceiro gol, pelo menos mais um gol para poder ultrapassar o Internacional e se livrar da ameaça de voltar à zona do rebaixamento nesta rodada com o jogo do Vitória contra o Mirassol. E consegue numa bola parada, o Sport volta mais compacto, volta mais organizado para o segundo tempo. O Santos demora um pouquinho para conseguir entender isso, continua tentando acelerar as jogadas, só que sem os mesmos espaços, sem os mesmos buracos que encontrava no primeiro tempo, continua atacando da mesma forma e aí começou a bater um pouquinho mais em parede. As posses de bola não eram mais tão produtivas, não tinham tantas chances, mas aí a cobrança de escanteio do Neymar destrava na cabeçada do Schmidt, que o Dani elegeu como o melhor em campo. Eu elegi o Igor Vinícius, depois fiquei na dúvida, porque eu acho que o Schmidt também fez um grande jogo. O Neymar foi ótimo, ainda que a gente relativize várias vezes a fragilidade do adversário, o Santos não tem que fazer, né? O Santos estava jogando contra o Sport, não estava jogando contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Barcelona. Era o Sport que tinha pela frente, a missão era fazer o seu melhor possível contra o Sport. Acho que o Santos conseguiu fazer um jogo bem equilibrado, conseguiu não perder jogadores para a próxima partida e conseguiu, ainda por cima, rebaixar o seu próximo adversário no campeonato, abrindo uma janela para, quem sabe, dependendo de outros resultados, poder até confirmar a permanência já na próxima rodada com antecedência. Não será fácil, porque está muito apertada a briga ali embaixo. Tudo indica que o Santos vai precisar se mobilizar até a última rodada contra o Cruzeiro em casa, mas foi um alívio, um suspiro muito grande. Demais, demais. O Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda, meus amigos, fez 8 mudanças em relação ao jogo contra o Internacional, que o Santos foi muito, muito pressionado, todas ainda assim boas. arrancou o empate, aí deu tudo certo, né? Imagina só, foram 8 mudanças em relação ao último jogo, em que foi muito contestada a escalação de Juan Pablo Vojvoda. E que rodada, né, Diniz? Porque o resultado do Santos rebaixou seu próximo adversário e deu 2 posições para o Santos, porque amanhã, se o Vitória ganha do Mirassol amanhã, quem entra no Z4 não é o Santos, né? É o Inter. Então foi uma rodada, de fato, dos sonhos para o torcedor santista. É isso. Já dá para dizer que o Santos não vai para a zona do rebaixamento nessa rodada. Ao fim dessa rodada, o Santos vai permanecer fora da zona do rebaixamento exatamente pelo saldo de gols. Valeu, Belli, Alexandre, Losetti, obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês, bom tê-los com a gente aqui no Troca de Passe. Então, a rodada foi muito boa para o Santos, que consegue, dessa maneira, terminar essa 36ª rodada do campeonato fora da zona do rebaixamento. O que você achou do Neymar, ô Mansur? Eu achei, primeiro assim, muito curiosa, porque a gente olhava o jogo com a primeira preocupação de ver fisicamente como ele ia se comportar. A primeira preocupação, é lógico que o torcedor do Santos quer o desempenho técnico porque precisa de ponto. A gente estava, logicamente, com o olhar dividido entre o desfecho do jogo e a questão física do Neymar. Ele conseguiu desempenhar no jogo e ter um papel decisivo, inclusive abrindo o placar, porque atualmente nos jogos contra o Sport, o primeiro gol do jogo, praticamente ele define a situação, né? Porque o Sport é um time que, uma vez rebaixado, ele sai para o jogo, não fica defendendo um ponto, porque ele não tem muito a perder, cria jogos abertos, por vezes cedendo muito espaço. Após o primeiro gol do Neymar, o jogo praticamente se encerrou. E o que me chamou a atenção hoje, não sei se foi propriamente uma orientação do Vojvoda, algo que ele entendeu que fosse melhor, achei o Neymar recebendo a bola em posições mais adiantadas do que em outros jogos. Ele naturalmente vinha muito
baixando para iniciar a construção. Ele hoje é um jogador, um passador, um meia passador, é a principal característica do Neymar atualmente. Hoje eu vi ele participando, mesmo para ser esse jogador do último passe, mas em zonas um pouco mais adiantadas. E quase sempre do lado esquerdo, né, um pouco mais perto do Guilherme, pendendo do meio para a esquerda. Que facilita, inclusive, para ele, quando ele traz para dentro, que consegue a batida com o pé direito. E acho que ali ele conseguiu ter muita influência no jogo, né? Porque ele fez gol, ele deu bolas a companheiros em situações boas. Ele, no segundo tempo, teve um lance que ele conduziu para a perna direita e bateu cruzado. A bola, primeiro a bola tempo, saiu em por 1 minuto e meio, ele finalizou duas vezes. Comigo, uma trazendo para a direita, a outra cortando para a esquerda. Então, achei que o posicionamento também ajudou um pouco ele. Me surpreendeu só que o tempo que ele ficou no jogo, né? Para quem tinha um problema no joelho e é tão importante, tão fundamental para o Santos conseguir os pontos que ele precisa nessa reta final, eu imaginei que com o placar definido, especialmente no intervalo talvez, que ele pudesse sair, a não ser que a prioridade fosse tão importante para o Santos também buscar o terceiro gol, ter a questão do saldo para estar fora da zona de rebaixamento, para jogar fora de mais uma pressão, mas enfim, eu imaginava que ele ficasse até menos tempo em campo. Agora ele é muito influente no jogo, né? Mesmo claramente debilitado, a entrevista foi muito clara ali quando ele disse que não está tudo bem, perguntado, não está tudo bem. Ele deve estar sentindo dores, né? O problema, de acordo com os nossos repórteres, é no menisco. Não é uma lesão grave como o ligamento cruzado anterior, por exemplo, que deixa o jogador afastado 7, 8, 1 ano afastado, né? O menisco é uma cirurgia que normalmente ela é mais simples, menos invasiva, feita por meio de artroscopia. Cerca de 30 dias o jogador está apto para, às vezes até menos, né? O Baresi, por exemplo, fez uma artroscopia saiu da Copa e voltou à Copa. Exatamente. Na Copa de 94 ele joga o começo da Copa, ele chega a jogar, né? Chega a estrear pela Itália, e volta para a final. E depois volta para a decisão num período menor aí em torno algo de 20 dias. Isso em 94. Em 94. Vamos lembrar. Né? Então, assim, é algo que o Neymar provavelmente vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica ao fim do campeonato, a ver quais serão as diretrizes traçadas aí pelos médicos, mas pelo que tudo caminha para que ele termine o campeonato, né? Tente ajudar o Santos a sair da zona do rebaixamento e depois faça essa pequena cirurgia para tentar ter um caminho menos doloroso aí pela frente, para que ele possa se recuperar e ter uma sequência que todo mundo tanto espera. Fato que ele ajudou muito o Santos, né? Foi capaz de fazer a diferença e fazer aquilo que o torcedor esperava dentro de campo, né? Sob as atuais condições. Velho. A gente já destacou as fragilidades do esporte, não é nenhuma novidade para ninguém. Primeiro time rebaixado do torneio, um campeonato muito, muito aquém, muito fraco. E o Santos conseguiu fazer o dever de casa, né? Acho que o torcedor santista tinha um pouco dessa apreensão por talvez realmente a responsabilidade estar totalmente do lado do Santos. Porque o esporte já está cumprindo tabela há algum tempo. Enquanto o Santos está precisando sair dessa situação de zona de rebaixamento, de briga pela parte de baixo também há algum tempo. E aí, quando você junta todos esses fatores, você tem no Neymar esse cara que é o refino técnico da equipe, não tem como fugir disso, mesmo ele não estando 100% fisicamente. Ele fala no final que ele estava se sentindo bem fisicamente, mas aí chega a lesão e aí fica, entre aspas, chato, né? Ele, é meio chato, porque não tem muito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele confirma a presença dele na partida que está por vir. Contra o Juventude, adversário já rebaixado por conta dos resultados de hoje. Então, assim, parece ter a ideia de quão importante ele é nessa reta final do Santos. Claro, se ele tivesse 100% fisicamente, sem nenhum tipo de lesão, sem sombra de dúvidas, acho que a gente nem estaria debatendo aqui, é pro Neymar jogar, não é pro Neymar jogar. Ele vai ter que saber dosar risco e recompensa de quão importante ele será nessa reta final. A gente sabe que ele é muito importante nessa reta final. Resta a ele saber o quanto de minutos ele consegue jogar. Também estou com o Mansur, me surpreendeu o fato dele ter jogado tanto tempo. Imaginei que com a vitória, ou pelo menos com um resultado muito bem encaminhado, Santos mais protegido, mais tranquilo, conseguindo administrar a partida, imaginei que o Neymar fosse sair. Não foi o que aconteceu. Quer jogar? Vai jogar. Confirmou presença contra o Juventude e, se tudo continuar dando certo, vamos dizer assim, provavelmente vai jogar contra o Cruzeiro também, a depender da situação do Santos.